Temos aqui um entrevistado mais do que especial. Viemos conhecer aqui o espaço, o escritório do maior investidor, pessoa física aqui no Brasil, que é o Luiz Barsi. Obrigado, Luiz, por você ceder o seu tempo para nós. Tem bastante coisa aqui para a gente conversar, Luiz, e muito obrigado. Pois não, é uma honra participar com vocês desse evento, no qual a gente, mais uma vez, tem a oportunidade, né, de tentar seduzir o cidadão brasileiro a exorcizar a questão de ser um agiota, e sim de ser um homem, uma pessoa que invista na geração de riqueza. Legal. Tá certo. Luiz Barsi Filho. Ele não é só o maior investidor, ele é conhecido como o rei da Bolsa. É o Warren Buffett brasileiro. A sua história, a gente estava lendo a sua história de vida, é muito fantástica. Porque você realmente veio de uma família assim, né, humilde, tomou seu primeiro banho com 5 anos, né, um banho quente com 5 anos, foi engraxate. Como foi a sua história? Porque isso é muito fantástico de ouvir. Olha, eu não acredito que a minha história possa ser assim de tanta importância como é aquilo que eu sempre gostei de dirigir ao cidadão. Minha história é uma história como muitos brasileiros que vieram de uma origem humilde, não é isso? E que, para ser muito sincero e muito honesto, teve que trabalhar para ajudar a mãe. Minha mãe ficou viúva quando eu tinha 1 ano de idade. E eu sempre me sensibilizei o fato dela ser uma guerreira, uma trabalhadora, e sempre postulei a minha postura, assim, de tentar ajudá-la, né? Então, naquela época eu era criança, então eu fui fazer aquilo que era possível fazer para ganhar dinheiro, tá certo? É isso aí. Então eu fui ser engraxate, fui aprender a ser alfaiate com meu padrinho, né? Coisas que eu não gostei, mas tive que fazer, né? E como é que foi, Luiz? Como é que foi a sua entrada no mercado de investimentos? Conta um pouquinho pra gente, porque você a minha trabalhou entrada como engraxate, vendedor de balas, mas como foi esse mas primeiro isso passo? quando eu era criança. Depois eu fui evoluindo, evidentemente, eu fui crescendo. Eu me formei contador, não é isso? Em 1958. Em 1962 eu me formei em economia. E aí, então, eu já havia adquirido uma certa maturidade em termos de economia, não é isso? E nós, então, fomos evoluindo na razão direta das pesquisas que a gente foi desenvolvendo, não é? E eu sempre mirei o meu foco, né? Para mim poder ter uma renda mensal. Essa foi meu principal objetivo, né? E para mim ter uma renda mensal, eu acabei analisando uma série de fatores, não é isso? Eu aí de contador eu fui para ser auditor, e de auditor a gente frequentava as empresas, não é isso? Conversava com os empresários e via que os empresários, eles tinham o quê? Eles tinham uma forma generosa de ter uma renda mensal através do quê? Através da participação de lucros, etc., né? E isso foi evoluindo em mim até que um belo dia eu falei, bom, eu vou ingressar nesse universo de investidores, não é isso? E comecei pequeno, comecei comprando, né, insignificância, né? É que o universo, ele oferece para você uma perspectiva fantástica, tá entendendo? Fantástica. É uma pena que o brasileiro, ele não tenha tido a preocupação de examinar isso, entende? E ele, segundo a minha observação, ele sempre tem sido monitorado pelo banqueiro no sentido de seduzi-lo a dizer, olha, se você comprar ações, você vai ficar pobre de repente. Não é isso? E não é. Ele pode ficar rico de repente, tá entendendo? Pobre nunca. Então, e o brasileiro hoje ele não compra ações porque ele tem medo de entregar os seus recursos para pessoas competentes. E aí ele prefere entregar seus recursos para pessoas incompetentes. Está entendendo? Isso aconteceu durante muitos anos, né, Barsi? Isso aconteceu e está acontecendo, né? O camarada que coloca o dinheiro na poupança, na razão direta que você acaba alcançando
uma cultura de investimento. Cultura de investimento é saber na mão de quem você coloca o seu dinheiro, né? Você vai ver que, em última análise, vai na mão da Dilma, foi na mão do Fernando Henrique, foi na mão do Lula, né? Foi na mão desse bando de incompetentes. E da maioria dos economistas no Brasil, que a maioria dos economistas... Eu não sou nenhum gênio, veja bem, mas a maioria dos economistas do Brasil, eles são PhD em olerite, eles querem emprego, eles não são pessoas que assumem riscos, tá entendendo? Então, por isso talvez que o Brasil nunca tenha tido um plano. O Brasil teve conversões, é diferente, que foram denominadas como plano, mas nunca foi um plano. Plano é uma estrutura organizada de maneira tal que você enxerga um objetivo final. Legal, Luiz. Obrigado. E olha o recado para você. Luiz Barsi, que hoje é um bilionário na Bolsa de Valores, começou com pouco dinheiro, né? Então, se você pensa, poxa, vou começar com R$50, R$100 é muito pouco, não. Tudo tem um início e a gente começa com pouco. Agora, vamos falar do nosso patrocinador, Carol, que é a Toro Investimentos, a maior e melhor corretora aqui no Brasil, que eu invisto e a Carol investe. Taxa zero para você investir tanto em ações como fundos imobiliários, e também tem uma variedade de bons produtos de renda fixa para você. E se você investir, né, acima de R$50, você vai ganhar 2 presentes, né, Carol? Você aí, meu amor, abra sua conta. A gente vai deixar aqui, tá na descrição o link. Comece a investir, o seu futuro vai agradecer. 2 presentes, uma planilha de organização financeira, que a gente quer que você saiba os seus gastos e ganhos, e uma de rebalanceamento de carteira, para você saber direitinho organizar a sua estratégia. E falando em estratégia de investimentos, o que acontece, Barsi? As pessoas, nesse momento, elas estão assim: ah, a bolsa tá barata, tá cara, quanto vale aquela ação? Pago R$5, pago 10. Para você, preço importa? Bom, o preço, evidentemente, ele é um dos componentes, não é isso? Ele é um dos componentes da decisão que você acaba tomando. Mas ele não é o único componente, não é isso? Ele, conforme disse, é um dos componentes. É preciso que você tenha o quê? Que você tenha um elenco de fundamentos que possam te conduzir a você exercitar uma carteira de renda mensal. A minha visão principal é carteira de renda mensal, que eu faço isso desde 1971 e vou continuar fazendo até não poder mais, tá certo? Porque é a única trajetória capaz de te conduzir ao quê? A você ter um futuro estável, tá entendendo? Essa é a única trajetória, não existe outra. Legal. Agora, Barsi, falando sobre a Bolsa de Valores hoje no Brasil, nós passamos por quem está entrando na Bolsa desde o ano de 2019, pegou uma alta ali muito grande em 2019, em 2020 veio o efeito pandemia, a Bolsa despencou, a gente teve alguns respiros, mas digamos que os investidores perguntam para a gente: e aí, André, Carol, o que você acha a Bolsa hoje, no nível que está? Está barata? Qual a sua opinião, Barsi? Bem, começa que eu geralmente não interpreto nenhuma análise sobre a Bolsa. Primeiro, porque você não compra e nem vende ações da Bolsa. Você compra ações de empresas. Então, eu me preocupo sim com o desempenho das empresas. E você tem, nesse contexto todo de negociação, você tem boas, mais ou menos, e ruins empresas. O importante é você selecionar as boas e investir. Só que o pessoal interpreta que investir nas ações, investir no mercado, é coisa que talvez possa ser de um ano, né? Não é. O investimento é enquanto a empresa estiver gerando bons resultados. Eu tenho, por exemplo, ações de inúmeras empresas há muitos anos, né? Eu tenho ações do Banco do Brasil que eu comprei a 60 centavos, né? Então o cidadão vai falar: pô, basta matar 36, por que você não vende? Porque não é um bom negócio vender. Ao contrário, tá entendendo? Por quê? Porque o Banco do Brasil me dá sistematicamente dividendos. E o que importa numa carteira de renda mensal não é quanto ela vale, e sim quanto ela te proporciona de recursos. Porque o patrimônio, no meu conceito, ele contempla o ego. Oh, patrimônio. Mas ele não te põe dinheiro no bolso. O que te põe dinheiro no bolso é o dividendo, tá entendendo? Então eu já aprendi e tento mostrar para as pessoas
que, por exemplo, os camaradas compram uma ação por 1 e veio 90 centavos, ele não ficou pobre nem perdeu tudo. Houve uma oscilação porque o mercado ele é de renda oscilante, está correto? Mas o que vale são aqueles recursos que você obtém através do quê? Através da distribuição dos resultados das empresas. Esse é o fator principal. Barsi, você citou o Banco do Brasil, que na Um nossa deles. visão... também é uma ação que está bem descontada pelo que o banco é. Agora, estatais, te preocupa? Porque a Petrobras é uma empresa que muitas pessoas têm dúvida. Invisto, não invisto, tem gente que gosta, não gosta. Investir em estatais, Barsi, é algo que você fica de olho ou isso não faz diferença? Olha, eu acredito que investir em estatais na Holanda, na Alemanha, na Bélgica, nos países desenvolvidos, onde os administradores são administradores competentes, vale a pena. Mas no Brasil, eu penso da seguinte maneira. Há não muito tempo atrás, e isso não mudou, nós tínhamos a Petrobras, por exemplo. Quem você acha que é o controlador da Petrobras? Eu entendo que o governo. O Tesouro Nacional, para ser mais específico. Mas quem é o dono? O dono é o povo, né? Não, o dono era o PT. Ah, tá. Tá entendendo? Então, falta credibilidade na administração dessas empresas. Tá entendendo? Eu vou te dar outro exemplo. A Eletrobras tem a mesma conotação. O controlador é o Tesouro Nacional, mas o dono era o PMDB. Por quê? Porque tinha um bando de PMDBistas lá que, entendeu? Ficava pendurado lá nas tetas da vaca. Tá entendendo? E por isso que não querem privatizar, né, Barsi? Faz sentido, né? Porque não querem perder a teta, lógico. né? Agora parece que os políticos já não exercem tanto essa questão. Mas tem alguém que exerce essa questão. Então, se você for fazer uma avaliação hoje, o governo continua sendo o controlador, mas os sindicatos são os donos, entendeu? Então, volto a repetir, num país como a Holanda, a Alemanha, a Bélgica, eu compraria ações dessas empresas. Só que aqui no Brasil é difícil você recomendar. Veja o que eu vou dizer para você. Você citou numa das suas questões primeiras um negócio fundamental, o preço, né? Eu tenho ações da Eletrobras, entendeu? Eu comprei essas ações da Eletrobras no instante em que a ex-presidente Dilma emitiu uma medida provisória, se não me falha 2015, uma coisa assim, tentando fazer com que aquela medida provisória, através de um decreto, ela reduzisse o preço da energia elétrica. Reduzir o preço da energia elétrica por decreto é uma fantasia que ela criou. E o que aconteceu, então, com as ações da Eletrobras? Elas custavam 23, 26, por aí, vieram para 3,80. Aí eu comprei. Comprei por quê? Porque a Eletrobras, no seu estatuto, ela tem uma cláusula que obriga a Eletrobras a pagar um dividendo mínimo prioritário e obrigatório de 10% sobre o valor de cada uma das ações preferenciais. Então eu comprei. Por quê? Porque ela, mal e porcamente, ela vai pagar sempre 1,43 de dividendo ao ano e um pequeno reajuste que ela faz. As ações ordinárias, não. Elas não têm essa característica. As ações ordinárias, que é de propriedade do governo, elas não têm essa qualificativa, né? Aí o governo vai pagar se tiver lucro para pagar. Mas aquelas preferenciais, elas vão ter sempre esse privilégio. Tá entendendo? Então a 3,80 foi um bom negócio. Em 2 anos ela estava paga. Entendi. Aproveitando o gancho que o senhor falou sobre ações ordinárias, você costuma fazer um estudo se você vai entrar em ações preferenciais? Por exemplo, units, o senhor investe também ou não? Como é que funciona essa escolha? Depende do papel, depende da liquidez que cada uma das empresas
oferece, né, ao público. Por exemplo, se você pegar a Taesa, você não consegue comprar as ações nem ordinárias nem preferenciais. Você tem que comprar a Unity, tá certo? E outras mais também, mas... E algumas empresas também acabaram adotando a Unity por ser um instrumento que você vende mais ações de uma só vez. E que depois, no fim, acabaram se transformando fizeram um grupamento e acabou ficando a ação como se fosse uma Unity, mas não tem. Tem uma empresa que ela chamava ASTT, era uma empresa que ela deixava transparecer na sua imagem que ela era uma empresa fixada no Tietê, no Rio Tietê. Então chamava STT. Então a S Corporation, que é dona dela, uma empresa americana, eles resolveram modificar o nome para AS Brasil, porque produzia um sentimento de Brasil e não de Tietê, porque eles estão investindo em outras matrizes energéticas, não é isso? E também fizeram o seguinte, existia a Unity, e eles fizeram o quê? Eles fizeram um grupamento que hoje a ação ela representa cinco ações, tá entendendo? Legal. Então, são formas de... Formas de... Desculpa, perdão. Não, são formas de você administrar, não é? E hoje, então, quem compra uma ação da S Brasil compra o equivalente ao passado de uma Unity que valia 5. Tá certo? Barsi, comentando sobre o setor elétrico, quais são as 3 ações que o senhor mais gosta? Todas. Eu gosto de todas. Que o senhor tem mais posição. Eu gosto de todas aquelas que geram e transmitem. Aquelas que distribuem, não. Tá entendendo? E se ela faz os 3? Gera, transmite, por exemplo, a Copel. Ela gera, mas transmite... eu não tenho Copel. Ah, sim. Aí o senhor já não faz o seu estilo, né? A gente tem tem mais direcionado para aquelas que geram e transmitem. Por quê? Porque o custo de geração e o investimento em geração, como o investimento em transmissão, é muito menor do que o investimento em distribuição. Distribuição, a empresa tem 70 mil clientes, né? E na transmissão tem 1 ou 2. Então, o custo é sempre menor, o custo de operação, consequentemente, o resultado é sempre mais significativo. Quais são as 3 ações que o senhor mais tem na sua carteira do setor elétrico? Dentre essas todas, que o senhor mais... Eu tenho uma que também eu comprei a 40, 50 centavos, né? Que é a CEMIG, tá entendendo? Que é uma empresa que sempre deu dividendo, distribuiu dividendo. Eu tenho ações da TRPL, eu tenho ações da Taesa, tá entendendo? Agora eu estou comprando ações de uma empresa chamada Auren. A Auren é uma empresa que é nova e ela está se constituindo com a fusão da CESP mais a estrutura Votorantim. Então é uma empresa ainda que está num estado embrionário, mas com certeza ela vai evoluir bastante. Tá certo. Agora, Barsi, algumas elétricas, elas têm o dedo do governo, no caso, né? Todas têm o dedo do governo. Todas, né? Todas. E a Eletrobras, ela é sócia de todas. A Eletrobras é uma holding, tá entendendo? Entendi. É isso aí. Então, isso não te incomoda, né? Nesse caso... Não me incomoda porque a Eletrobras, ela é gerida por uma empresa, por uma governança. E as outras, cada uma, são geridas por estruturas diferentes. Legal. Agora, uma outra pergunta. Quais os melhores setores da Bolsa para você, Barsi? Para quem está nos assistindo, focar mais ali para investir. Os melhores setores para você investir são aqueles sem o qual uma economia não funciona. Esses são os melhores setores. Então, você tem energia elétrica, você tem... bancos. Energia elétrica, setor de bancos comerciais, não é? Você tem telefonia, tá entendendo? Saneamento, o senhor gosta? Saneamento eu não aprecio muito. Eu tenho algumas ações da Sabesp compradas há muitos anos, né?
Mas um saneamento aqui no Brasil ainda tem muito lugar que tem fossa, né? Então, o investimento em saneamento, como ele é feito mais ou menos, a maioria por estatais, então, o que você coloca embaixo da terra não gera voto. Então, é difícil o camarada se empenhar, né? Para fazer andar o processo. Fazer Né? Agora andar até o processo. aprovaram, não sei nem como é que ficou a questão do marco do saneamento, né? Que o governo tinha aprovado, depois veio a pandemia, parece que meio que ficou esquecido isso, né? Não, a questão do saneamento ela é comentada, divulgada, discutida há 30 anos, mas nunca completa. Tá entendendo? E é isso aí. Barsi, em relação à Itaúsa, recentemente saiu uma notícia que o senhor vendeu uma boa parte, né? Ou vendeu a sua posição em Itaúsa. Teve um motivo especial? Porque os iniciantes, eles gostam bastante da Itaúsa. Mas eu também gosto. Só que tem uma coisa. Eu costumo, e é uma coisa interessante, eu não fico todo dia, recebi esse dividendo, recebi aquele. Quando chega no final do exercício, aí que você tem um impacto, né? Aí você pega tudo aquilo que você recebeu de dividendo e fala, pô, eu ganhei tudo isso. Tá entendendo? Então você tem aquelas que estão na primazia e aquelas que estão na rabeira, né? Lamentavelmente a Itaúsa está na rabeira. Por quê? Porque a Itaúsa, ela foi ao longo do tempo, igual que o Bradesco, ela foi ampliando a sua base acionária e ela ficou com uma base acionária acima, talvez, daquilo que se recomendaria para ela gerar um bom dividendo. Então, na hora que ela distribui um dividendo, o rateio é sobre muitas ações. Então, dá zero nada. Está entendendo? Então, o meu foco é o dividendo. Então, eu vi, por exemplo, teve ações que pagaram um dividendo X, ela pagou uma insignificância. Fugiu da sua metodologia, né? Então, cai fora, tá entendendo? Aqui não há amores, há resultado, tá entendendo? A Itaúsa é uma boa empresa, não há dúvida nenhuma, mas eu troquei por outra que me paga mais dividendo. E agora, Barsi, a Itaúsa, inclusive, vem mudando ali o foco, né? Pelo que a gente estuda de Itaúsa, o CEO está querendo aumentar o portfólio, não ser tão dependente do Itaú. Você acha que esse é um bom caminho para a Itaúsa? Adquirir novas empresas para aumentar a holding? Olha, seria uma ótima trajetória se todos os demais projetos rendessem o que rende o Itaú. Mas não rende. Está entendendo? Eles compraram recentemente Alpargatas, eles têm algumas outras aplicações. Eles andaram comprando, por exemplo, não foi a Itaúsa através dos seus braços, né? Há pouco tempo atrás, eles queriam entrar no chuveiro. Então, eles compraram uma empresa chamada Thermo Systems, que nós achamos que aquilo era um lixo, tá entendendo? E eles compraram. Quer dizer, então, eles investem em setores, a minha concepção, que não geram, pelo menos, o mesmo resultado que gera o Itaú. Seria ótimo se eles entrassem em atividades que gerassem mais. Mas eu tenho visto que não. Então, você olha e você tem que olhar para frente, tem que olhar para o futuro, né? Aí você vai, bom, eles compraram isso. Isso aqui, durante 50 anos, foi um mau negócio, né? Será que agora vai ser um bom negócio? Agora, uma empresa polêmica aqui, Barsi. Até quero perguntar se você tem uma bola de cristal, porque a Taurus era uma empresa muito ruim, né? Era uma empresa cheia de dívidas, vinha de mal a pior, já não pagava dividendos. E agora, o senhor investiu na Taurus e me parece que a Taurus vem fazendo um bom trabalho, né? Como é que foi esse estudo? O senhor foi a campo estudar? Como é que foi? A Taurus eu conheço desde que ela era Forjas Taurus. E ela era comandada pelo Luiz Estima, cidadão muito bom. O fator principal da Taurus, há tempos atrás, se chamava armeiro, o cidadão que montava uma arma. Então ele pegava um pedaço daqui, um pedaço de lá, um pedaço de lá, colocava, não deu certo, dava uma lixadinha, tá entendendo? O que aconteceu? Um cidadão chamado Daniel Birman, que é dono da CBC, Cartuchos, ele vislumbrou a possibilidade de comprar
a Taurus, tá certo? Em pedaços, tá certo? E resolveu investir. E investiu fazendo o quê? Fazendo da Taurus um novo projeto. Na Taurus é proibido fazer assim para ajustar, entendeu? Tem que ser certo. Nós fomos lá visitar, minha filha foi visitar, ficou dando tiro lá, entendeu? E hoje a Taurus é uma empresa que ela tem algumas excelências. E a maior excelência da Taurus, da minha modesta forma de interpretar, é o seguinte, que é a única empresa brasileira que exporta um produto acabado, industrializado. O país, ele não exporta produtos industrializados, ele importa grãos, minério, mas produto acabado, de falar, não, eu sou co-líder nos Estados Unidos, né? E exporta para 70 países. Então a Taurus deixou de ser aquela empresa cuidada por um péssimo administrador, simpático, mas um péssimo administrador, para ser administrada por um super competente administrador, que é o Salésio. Tá certo? Muito bem. O Salésio, o que ele fez? Ele vislumbrou que esse mercado realmente é um mercado que tem um potencial extraordinário, porque eu acredito que ele tenha talvez uma concepção mais ou menos parecida com a minha, né? Aqui no Brasil, nós exorcizamos determinados critérios porque o cidadão acha que se você falar isso, você vai ser condenado, né? Mas no mundo existem 5 poderes, não é isso? Aqui no Brasil nós temos 3 só. Mas no mundo existem 5, não é isso? No mundo, aqui nós temos poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, não é? Mas no mundo existe um 4º poder chamado poder econômico. Está entendendo? E existe um 5º poder que chama o poder da bala. Então você pega no Oriente, na Ásia, o poder da bala ele é super conhecido, né? Então, pelo fato de ser conhecido, a bala é um negócio que tem assim suas perspectivas também, né? E eu acredito que a Taurus ela tem hoje um parque fabril. Acredito não, tenho certeza que ela tem um parque fabril lastreado em uma estrutura que não existe mais aquela lixinha, né? Tem que ter certo, entendeu? Acertaram o processo fabril, né? O processo hoje é um processo de excelência, de qualidade. De excelência, contínuo, né? É uma coisa... Não existe mais o armeiro, tá entendendo? Então, ela sofreu uma metamorfose muito grande. E ela tem no seu principal executivo, que é o Dr. Salésio, uma pessoa super competente, tá entendendo? E que está reprogramando os conceitos da TASA, né, da Taurus, trocou de nome, tá entendendo? E que está produzindo resultados extraordinariamente positivos. Que bom. Então, por que não comprar? Verdade. Baita oportunidade de então, negócio. Não que eu seja simpático ao 5º poder, mas eu respeito esse poder, tá certo? Estão aqui, mas no exterior, né? Sim. Barsi,